Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da reação contra todas as palavras de derrotas que nós devemos ter. Quero falar de uma cena no qual eu vi na rua de um rapaz que imediatamente, ao receber as palavras de derrota que chegaram até ele naquele momento, ele de pronto, de imediato, ele reagiu contra aquelas palavras de derrota. E isso nos ensina, para o tema desse vídeo, que nós devemos fazer igual, porque as palavras vão vir. As palavras, desde o momento que você acorda, vai vir palavras de todos os meios e jeitos para chegarem até você. Vai chegar palavras até você por meio de vários meios de comunicação, de pessoas, de cenas e situações. Cabe a você reagir contra elas. Quando as palavras são de derrota, deve haver uma reação imediata, uma reação de pronto combate contra aquelas palavras, porque lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, a morte e a vida estão no poder da língua, das palavras. Tem pessoas que recebem uma ligação e, dependendo daquelas palavras, vem uma morte ali, vem uma morte dos sonhos daquela pessoa. Porque quantas pessoas, falam, não tenta, já tentaram, isso não dá certo, e as pessoas aceitam aquelas palavras e nem começa, nem tenta. Palavras de morte. Existem as palavras de vida também, que é aquela vai, Deus é contigo, você vai conseguir, a pessoa se enche dessas palavras e toma atitude, consegue, toma posse do que é dela. Então, existem esses dois tipos de palavra. O provérbio está falando que existem dois tipos de palavras, as de morte e as de vida. E elas chegam até a gente. Por quê? Porque nós estamos no mundo. E o mundo gira em torno de palavras. Então, é dentro da igreja, é fora da igreja, é com seus familiares, vai chegar palavras para você. Mas como aquele rapaz que eu vi na rua, ele de imediato, foi imediato, gente. Ele reagiu contra as palavras de derrota que chegou na vida dele. Ele reagiu amarrando, repreendendo aquelas palavras. Com certeza, no meu entendimento, ele deve ter algum conhecimento a respeito dessa versículo aqui de Provérbios, porque ele reagiu, e ele reagiu repreendendo. Ele estava passando com o material dele de trabalho e levando no local que estava amarrado. E um rapaz, falou, vai cair tudo no chão, isso vai derrubar. Aí ele falou, está repreendido. Ou seja, ele já amarrou aquelas palavras de morte. Palavras que, se ele não reagisse contra elas, poderia sim danificar o trabalho dele, prejudicar, atrasar ele, porque palavras estão vindo com um sentido. Palavras não vêm para você, não chega para a gente sem sentido. Todas as palavras vêm com um espírito e você precisa conhecer qual espírito está por detrás dessas palavras, de vida ou de morte. É o que diz Provérbios. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Frutos de derrota ou frutos de vitória. Por quê? Porque palavras são sementes no mundo espiritual. Quando abrimos a boca para declarar uma palavra, seja de morte ou de vida, elas são sementes no mundo espiritual e vão gerar resultados. Por isso que o provérbio está falando, você comerá do seu fruto. Qual fruto você quer comer? Derrota ou vitória? Depende da palavra que você está aceitando como verdade na sua vida. Então, chegará até você palavras de morte, sim, vão chegar. Mas cabe a você aceitar elas e deixar elas fazer ninho e crescer. Isso é com você. Tem que amarrar no nome do Senhor Jesus. Porque você falar está repreendido no seu nome não tem efeito nenhum.
mas há poder no nome do Senhor Jesus. Então amarre elas no poder do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, e mande para o inferno todas as palavras de morte e de derrota na sua vida. Porque o Senhor Jesus disse na sua palavra que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. As palavras de Jesus são vida. Então, assim como aquele rapaz na rua repreendeu as palavras de derrota, reaja imediatamente, não dê espaço para elas fazer ninho e achar espaço na sua vida e crescer. Eu anotei aqui algumas coisas, eu vou ler para vocês. Ele falou, tá repreendido, né? Foi a cena que eu vi na rua. Amarrar e não aceitar as palavras do inferno. Diante desse mundo de trevas, é natural ter mais pessoas desanimadas com palavras de dúvidas, derrotas para entregar para as outras. Para dar palavras boas, precisamos estar juntos da palavra que transmite vida, que é a palavra de Deus. Jesus é o verbo, ele é a palavra que transmite vida, vida plena e vida com abundância. Às vezes você se pergunta, mas é tantas pessoas dando palavras de derrota. Na internet a gente vê muito, né, os comentários cruéis, que é de frieza, palavras de frieza, de morte, criticando. Enfim, por que a maioria da palavra ruim e palavra má? Porque a grande maioria está distante de Deus. Quando a pessoa está perto de Deus, as palavras que ela transmite na boca dela são palavras de vida, palavras para abençoar. Então, a maioria está distante de Deus. Então, por isso que você vê mais pessoas com palavras de derrota, de dúvida, de medo. Por quê? Porque a pessoa vai dar o que ela tem. Se tem palavras de vida dentro dela, ela vai transmitir palavras de vida. Se tem palavras de derrota, de dúvida, de medo, é o que ela vai transmitir. Então procure estar em Jesus, para você transmitir palavras que venham dar vida, vida para o próximo, vida para você mesmo. Porque Provérbios capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.